Na pequena cidade encravada nas montanhas de Minas Gerais, a manhã já fervilhava. O ar úmido, impregnado com o perfume de jasmim-manga, misturava-se às notas suaves de um chorinho tocado por um quarteto de cordas. Risadas dos convidados ecoavam pelo pátio da antiga fazenda, decorada com fitas brancas e tecidos de chita. No altar improvisado sob um arco de flores do campo, uma jovem noiva, Isabela, resplandecia em seu vestido de renda creme. Um sorriso tímido adornava seus lábios enquanto ela olhava para o homem que em instantes se tornaria seu marido, Tiago. Tudo parecia perfeito, um dia destinado a ser lembrado pelo amor, não pelo sangue. Contudo, por trás das risadas e da música festiva, algo gélido rastejava em silêncio. Alguns convidados cochichavam notando a expressão tensa do noivo, cujos olhos, por vezes, se perdiam num ponto vago em direção ao pequeno quarto usado como camarim, atrás do palco. Ninguém suspeitava que sob aquele sorriso polido, girava uma tempestade prestes a destruir tudo. Minutos depois, a festa mergulhou no caos. Um grito agudo, vindo do camarim, rasgou o som do cavaquinho. Uma das madrinhas correu para fora, o rosto pálido, as mãos a tremer, gritando por socorro. A música parou. As pessoas se aglomeraram, correndo em direção à origem do som. Lá, no meio do quarto que cheirava a perfume e flores, a noiva jazia no chão. Seu vestido amarrotado, seu rosto, tingido de um azul pálido e assustador. Ninguém entendia o que acabará de acontecer. Alguns tentaram ajudar, outros choravam histericamente. O noivo Tiago desaparecera do altar. Ninguém o vira sair. Um homem mais velho, pai de Isabela, gritou o nome da filha antes de seu corpo amolecer e desabar nos braços de parentes. A polícia do posto mais próximo chegou em pouco tempo. Encontraram um quarto sem sinais de luta, apenas uma cadeira tombada e um grande espelho trincado no canto. Um jovem perito, de olhar atento, fixou-se nas marcas arroxeadas e discretas no pescoço da vítima. Ele engoliu em seco, depois olhou para seu superior. Isso não foi um acidente, delegado, sussurrou ele. Um relatório preliminar foi elaborado enquanto a notícia da tragédia em meio a uma festa de casamento se espalhava como fogo em palha seca por toda a cidade. Os moradores se reuniram em frente à fazenda, rezando, questionando-se como a felicidade pôde se transformar em morte tão rapidamente. Em meio à comoção, um investigador sênior chamado delegado Marco Vargas permaneceu no pátio, observando as luzes decorativas que ainda piscavam sobre sua cabeça. A luz suave refletia em seu rosto sombrio. Ele sabia que aquela festa acabará de se tornar a cena de um crime. Se isso é realmente amor, disse ele em voz baixa, por que o rastro que deixou parece tanto com o de um assassinato? E com essa frase a investigação começou, desvendando a história sombria por trás de um casamento que deveria ter sido o início de uma nova vida, mas que em vez disso, abriu as portas para a mais profunda escuridão do coração humano. A noite desceu lentamente sobre a pequena cidade, mas o resquício do pânico ainda não se dissipara do pátio da fazenda. As luzes coloridas que antes celebravam a alegria, agora piscavam de forma intermitente como olhos tristes e cansados. As cadeiras vazias permaneciam espalhadas pelo gramado, que exalava o cheiro de terra molhada e lágrimas. Na varanda da casa principal, o pai da noiva, seu Jorge, estava sentado, encurvado com o rosto vazio. Suas mãos ainda seguravam um lenço, agora úmido de suor e sangue. Ele não chorava mais alto, apenas olhava fixamente para o camarim, agora isolado por uma fita amarela da polícia. Um oficial mais jovem tentava acalmá-lo, mas seu Jorge parecia não ouvir. Ele murmurava em um português arrastado, repetindo a mesma frase como um mantra: minha filha não. Ela não era assim. Era uma boa menina. Suas palavras ecoavam fracamente, misturando-se ao som dos grilos e ao farfalhar do vento que carregava o último vestígio do perfume da noiva. Não muito longe dali, uma multidão de moradores começava a se formar na estradinha de terra em frente à fazenda. Alguns rezavam de cabeça baixa, outros sussurravam, tomados pelo medo. Para eles aquilo não era apenas uma tragédia familiar, mas uma mancha num dia considerado sagrado. Uma mãe ainda vestida com seu traje de festa, abraçava o filho com força,
como se temesse que a noite pudesse engolir qualquer um que ela amasse. Entre os sussurros, o nome do noivo, Tiago, começou a soar com um misto de raiva e incredulidade. Como ele pôde? Não pareciam tão felizes hoje cedo? Quando o carro da perícia levou o corpo para o Instituto Médico Legal para a autópsia, o som da sirene cortou o crepúsculo já frio. Alguns jovens da cidade seguiram o veículo de longe, filmando com seus celulares, enquanto os seguranças tentavam dispersar a multidão. Aos olhos deles, a tragédia não era mais apenas uma notícia, mas um evento que seria contado por anos, toda vez que uma festa de casamento fosse celebrada naquele vale. Na delegacia da comarca, a tensão pairava no ar. O delegado Vargas sentou-se atrás de sua mesa, o rosto cansado, mas os olhos ainda afiados. À sua frente, seu Jorge tentava explicar a cronologia dos fatos. Sua voz estava rouca, seu corpo tremia de exaustão e perda. Ela era uma boa filha, delegado. Nunca imaginamos. Esta manhã mesmo, ela ainda beijou a mão da mãe antes de ir para o salão. A frase morreu em meio a um soluço contido. Vargas assentiu lentamente, anotando cada detalhe sem interromper. Estava acostumado a ouvir o choro das famílias das vítimas, mas naquela noite havia algo diferente. Talvez fosse o silêncio que envolvia a sala, ou talvez o som distante da música da festa, que ainda se ouvia fracamente pela janela, como um lembrete de que a vida e a morte podiam se encontrar no mesmo suspiro. Quando Vargas fechou seu bloco de anotações, olhou para o homem idoso à sua frente e disse em tom baixo: "Eu entendo, seu Jorge. Mas precisamos saber, havia alguém que talvez não gostasse deste casamento?" A pergunta tornou o ar na sala subitamente pesado. Seu Jorge olhou para o chão, suspirou longamente antes de responder. Talvez. Talvez a família dele. A mãe dele chegou a rejeitar. Disse que minha filha não estava à altura. Essas palavras foram suficientes para que Vargas entendesse a primeira direção do vento na investigação. Ele pediu à sua equipe que reunisse todos os convidados que estiveram perto do camarim antes do ocorrido. Do lado de fora do prédio, a luz do giroflex da viatura refletia nas poças d'água, criando sombras azuis que dançavam nas paredes das casas, como se toda a cidade assistisse à queda do amor que um dia admiraram. Algumas testemunhas começaram a prestar depoimento. Um fotógrafo disse ter visto o noivo deixar o altar com o rosto tenso, cerca de 10 minutos antes do grito ser ouvido. Uma convidada acrescentou que o viu entrar no camarim carregando algo nas mãos. Talvez flores, talvez outra coisa. Ninguém ousava afirmar com certeza. Vargas olhou para o relógio na parede e se levantou. Sabia que o tempo era curto e que cada minuto de atraso poderia apagar um vestígio da verdade. Ele deixou a delegacia a passos firmes, seguido por 2 jovens oficiais que carregavam lanternas e blocos de anotações. O destino deles naquela noite era claro: procurar pistas na casa da família do noivo, que ficava não muito longe do local da festa. Enquanto a viatura avançava lentamente pela estrada de terra deserta, Vargas olhava pela janela, observando as fileiras de casas de madeira, todas de portas fechadas. Em sua mente, este caso não era apenas sobre a morte de uma jovem, mas sobre o longo silêncio que sempre esconde os segredos humanos. Ele sabia que por trás de toda festa que termina em sangue, sempre há uma história de amor que se transformou em vingança. E naquela noite que se aprofundava, enquanto a neblina começava a descer, cobrindo os pastos, e a última luz da festa finalmente se apagava, Vargas acendeu um cigarro e disse para si mesmo: o amor deveria unir 2 almas, mas esta noite o amor matou uma vida. A fumaça do cigarro girou dentro do carro, desaparecendo lentamente, como uma prece que não chegou ao seu destino. A investigação estava apenas começando, e a escuridão daquela noite mineira guardava mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. A manhã chegou com o céu nublado, como se a própria cidade ainda estivesse de luto pela tragédia que engolira a felicidade da véspera. No pátio da fazenda, onde ontem havia risos, agora restavam apenas cadeiras dobráveis viradas e o chão de cimento molhado pela chuva da madrugada e pelas pétalas de jasmim caídas.
Entre as pilhas de tecidos decorativos que não tiveram tempo de ser recolhidos, a fita da polícia ainda se estendia como uma ferida que não cicatrizava, enquanto o aroma de incenso das orações da família continuava a flutuar no ar pesado. O delegado Vargas retornou ao local com passos lentos. Seus olhos percorreram cada canto do quarto onde a vítima foi encontrada. O grande espelho na parede ainda estava trincado no canto superior direito, seus fragmentos de vidro brilhando fracamente sob a luz da manhã. E no chão, ainda havia uma pequena mancha acastanhada que já secara. Sem sinais de luta, sem objetos desaparecidos. Apenas uma calma estranha que deixava desconfortável quem quer que entrasse. Vargas sabia que um cômodo arrumado demais muitas vezes esconde algo sujo. Do lado de fora, algumas testemunhas já esperavam, sentadas lado a lado em um longo banco, com rostos cansados e olhos vermelhos. Eram os convidados e funcionários que viram o casal vivo pela última vez. Vargas decidiu começar com uma jovem, Camila, a maquiadora. Sua voz era baixa e trêmula quando começou a falar, suas mãos ainda segurando um lenço encharcado de lágrimas. Eu vi os dois juntos, delegado, antes da cerimônia começar. Eles pareciam bem, mas perto do fim da tarde, o clima mudou. Ela parou por um momento, engolindo em seco, e continuou em um tom mais baixo. O Tiago, o noivo, veio ao camarim. Disse que queria ver se a maquiagem da esposa estava pronta. Mas quando ele olhou para o espelho, seu rosto mudou. Ele ficou um longo tempo atrás da Isabela, sem dizer nada, apenas olhando. Eu me senti desconfortável, mas pensei que ele estava nervoso por causa do casamento. Vargas escrevia rapidamente em seu bloco de anotações, depois olhou diretamente para a testemunha. Quanto tempo ele ficou lá? Perguntou com calma. Talvez 5 minutos, delegado. Mas o jeito como ele fechou a porta ao sair. Parecia alguém segurando a raiva. O depoimento tornou a atmosfera na sala ainda mais tensa. Vargas passou para a próxima testemunha, um fotógrafo que também parecia nervoso. Ele olhou para baixo antes de começar a falar. Eu estava trocando de lente quando vi o Tiago andando rápido em direção ao camarim. O rosto dele estava pálido, os passos pesados. Pensei que ele estava apenas cansado. Depois disso, ouvi o grito. Corri para lá, mas já era tarde demais. Sua voz tremeu, e ele ficou em silêncio por um bom tempo antes de acrescentar. Havia algo na mão dele, delegado. Como uma caixinha preta. Mas não consegui ver direito. Vargas olhou para o homem por um longo tempo sem falar, depois anotou algo mais em seu livro. Uma caixinha pequena, um objeto ainda não encontrado no local. Ele sabia que cada detalhe, por menor que fosse, poderia ser a chave para desvendar o caso. Você viu alguém sair daquele quarto depois do grito? Perguntou Vargas. O fotógrafo balançou a cabeça rapidamente, os olhos fixos no chão. Não, delegado. Mas alguns segundos depois do som, a luz do camarim piscou e apagou por um instante. Talvez um curto-circuito. Essa informação acrescentou um novo mistério. Vargas voltou ao quarto, observando os fios da lâmpada que pendiam do teto. Ele examinou o painel elétrico na parede e encontrou um interruptor um pouco frouxo. Algo em sua mente começou a se encaixar lentamente. Se a luz realmente se apagou por um momento, o assassinato ocorreu em uma breve escuridão. Tempo suficiente para alguém estrangular, tempo suficiente para fugir sem ser visto. Enquanto isso, do lado de fora da casa, a multidão de moradores continuava a chegar. Traziam flores, orações e uma curiosidade misturada com medo. Alguns repórteres locais já esperavam na beira da estrada, mas a polícia mantinha distância para evitar vazamento de informações. Vargas parou em frente ao portão, olhando para os campos que se estendiam silenciosos atrás da casa. O vento da manhã trazia o cheiro de barro e do incenso restante, fazendo lembrar do rosto do pai da vítima na noite anterior. O rosto de um homem que perderá todo o sentido da vida em um único dia. Quando ele voltou para a sala, um jovem oficial lhe entregou o celular encontrado na bolsa da vítima. Dentro, havia algumas mensagens enviadas horas antes da morte. A última era de um número desconhecido. Você acha que ele te esqueceu?
Pergunte a ele antes que a festa comece. Vargas olhou para a tela do celular por um longo tempo, sentindo uma mão invisível o puxando para um círculo escuro, mais profundo do que o mero ciúme. Ele desligou o celular lentamente, olhou para sua equipe e disse em voz baixa: a partir de agora considerem isso não como um acidente, mas como um plano. Encontrem quem enviou esta mensagem e descubram onde está a caixa preta que a testemunha mencionou. Sua voz era calma, mas seus olhos brilhavam com uma nova convicção. Conforme o sol subia e a luz atravessava as folhas das mangueiras no pátio, a fita da polícia parecia uma linha divisória entre dois mundos, um onde as pessoas ainda acreditavam no amor, e outro onde o amor se transformava em uma arma mortal. No meio desses dois mundos, Vargas estava sozinho, com a mente girando, procurando a razão pela qual um casamento pôde se transformar em um túmulo. E pela primeira vez desde a noite da tragédia, ele sentiu que por trás do sorriso doce do noivo se escondia algo muito mais sombrio do que a raiva. Algo que ele ainda não entendia completamente, mas que certamente encontraria, não importando quão fundo o segredo estivesse enterrado. Naquela tarde, o céu de Minas Gerais estava cinzento. Nuvens baixas pairavam, como se pressionassem todos os telhados da pequena cidade. No pátio da casa da vítima, o som dos insetos se misturava ao clique das câmeras da equipe forense, que continuava a fotografar cada canto do quarto. O cheiro de álcool, suor e incenso se combinava, criando uma atmosfera estranha entre o luto e a curiosidade. O delegado Vargas estava na soleira do camarim, seus olhos varrendo lentamente do chão ao teto, observando os padrões de sombra, poeira e a direção da luz da tarde que entrava por uma pequena janela no canto. Não havia sinais óbvios de luta, mas quanto mais ele observava, mais sentia que a calma do ambiente era artificial demais. A cadeira caída não estava em uma posição lógica para alguém que simplesmente desmaiou. Seu ângulo apontava para a parede, como se uma mão a tivesse empurrado deliberadamente. Ao lado do espelho, ele encontrou uma marca de dedo sutil na camada de poeira, que não seguia a direção da posição do corpo da vítima. Ele se abaixou observando de muito perto, e sussurrou para o perito ao seu lado: esta marca não é da vítima. Olha o tamanho. É a mão de um homem adulto. O oficial assentiu lentamente, fotografando a descoberta de vários ângulos antes de coletar uma amostra do pó fino ao redor. Vargas caminhou para o outro lado do quarto, parando em frente à penteadeira cheia de maquiagem, batons e perfumes em tons de rosa. Entre todos os objetos, um pequeno frasco de perfume estava virado sem a tampa, e na parte inferior havia uma mancha de líquido transparente já seca. Ele cheirou com cuidado. Seu rosto se endureceu. Isto não é perfume. É álcool hospitalar, disse ele, taxativo, e depois olhou para a parede como se estivesse falando consigo mesmo. Alguém pode tê-lo usado para apagar alguma coisa. Do lado de fora, dois jovens policiais inspecionavam a área dos fundos da casa. Encontraram uma pequena porta para a cozinha destrancada e no chão, perto da porta, havia uma marca de lama seca na forma de meia sola de sapato. A marca era pequena, mas clara o suficiente para indicar uma saída em direção ao quintal traseiro, coberto de mato alto. Quando Vargas chegou para verificar, agachou-se na beira da porta, seus dedos tocando um pouco da terra seca na borda do ladrilho. Esta marca é recente. Provavelmente da noite passada, depois que a chuva parou, disse ele lentamente, sua voz abafada pelo vento da tarde que começava a soprar mais forte. No meio da inspeção, um dos membros da equipe encontrou algo perto da cerca dos fundos, um pedaço de tecido branco e fino, como um retalho do vestido de noiva, preso em um arame farpado. Vargas o observou por um longo tempo e ordenou que o recolhessem com cuidado. Em sua mente, aquele pedaço de tecido não era uma mera coincidência, mas uma pequena prova de que alguém saiu pela rota dos fundos com pressa. Ele se ergueu, olhando para a vastidão dos campos à distância, agora cobertos por uma névoa fina. E pela primeira vez, sentiu um silêncio anormal envolvendo todo o lugar. Algumas horas depois, na delegacia, os relatórios iniciais foram reunidos sobre uma grande mesa, cheia de pilhas de fotos e evidências. Vargas sentou-se, observando tudo com as sobrancelhas franzidas. Os resultados preliminares da autópsia indicaram que a vítima morreu de asfixia, uma forte pressão no pescoço, sem outros ferimentos significativos.
sem veneno, sem sinais de ter sido arrastada. Isso significava que o assassinato aconteceu rapidamente em um só lugar, por alguém que a vítima conhecia de perto. Vargas olhou para a foto do rosto do noivo tirada de seu documento de identidade. O rosto parecia comum, sem sinais de violência ou ódio, apenas um olhar vazio e difícil de decifrar. Ele encarou a foto por um longo tempo, como se quisesse atravessar a camada de calma por trás dela. Este homem está escondendo alguma coisa, murmurou. E não é apenas raiva. Enquanto isso, um oficial trouxe os resultados da perícia do celular do suspeito, encontrado no carro da família. Dentro, havia várias fotos dos preparativos do casamento e um vídeo curto, gravado na manhã antes da cerimônia. No vídeo, o noivo falava baixo em frente a um espelho, seus olhos parecendo inquietos. Ela não pode me enganar, dizia ele, num português misturado com um sotaque local. Eu sei quem ela ama de verdade. A frase terminava com um sorriso sutil, não totalmente são. Vargas assistiu ao vídeo repetidamente, enquanto a sala de interrogatório ao lado começava a ser preparada. Ele sabia que assim que o homem fosse trazido de volta à delegacia naquela noite, o verdadeiro jogo começaria. Mas antes de sair de sua sala, ele olhou pela janela, vendo os últimos raios de sol caírem entre os bambuzais no pátio dos fundos da delegacia. Nos lugares que parecem mais pacíficos, pensou, sempre há um crime escondido por trás do silêncio. Quando a noite engoliu novamente a cidade, o som dos grilos voltou, mas desta vez acompanhado pelo eco de passos no corredor da delegacia. Os oficiais trabalhavam em silêncio, preparando os arquivos, acendendo as luzes de suas mesas e garantindo que cada prova estivesse guardada em segurança. Na sala central, o delegado Vargas olhava para um quadro cronológico cheio de linhas vermelhas e fotos. A linha do tempo começava a formar um padrão. A mensagem misteriosa, a gravação de vídeo, as pegadas de lama e o pedaço de tecido branco. Cada peça parecia pequena, mas juntas começavam a revelar uma grande sombra por trás da tragédia. E no final daquela longa noite, quando a última luz se apagou na casa da vítima, Vargas soube que havia cruzado um ponto sem retorno. Este caso não era mais sobre ciúme ou raiva espontânea. Era sobre uma mentira bem elaborada e um amor que se transformou em um veneno mortal. Alguns dias após o acontecimento, o ar na pequena cidade voltou a ser silencioso, mas não era uma calma que se sentia, e sim um vazio pesado, como se as paredes das casas se recusassem a falar, temendo repetir a tragédia. Atrás dos portões de bambu que rangiam a cada sopro do vento, as famílias dos noivos optaram pelo isolamento, cada uma lidando com a vergonha e a perda à sua maneira. A família da vítima fechou as portas para os jornalistas, enquanto a família do agressor decidiu se mudar temporariamente para a casa de parentes em uma cidade vizinha, como se quisesse fugir dos olhares e sussurros. O delegado Vargas estava em sua sala, olhando para uma foto antiga do casal encontrada nas redes sociais. Na imagem, eles pareciam felizes, posando à beira-mar com o pôr do sol ao fundo. Seus sorrisos eram largos, as mãos entrelaçadas, como se o mundo fosse apenas deles. Ninguém poderia adivinhar que aquele sorriso um dia se transformaria no rosto de um cadáver na sala da perícia. Vargas suspirou longamente, olhando para a tela do laptop onde o histórico de mensagens deles estava armazenado. Foi ali que o fio emaranhado daquela relação começou a se desfazer, pouco a pouco. Eles se conheceram um ano antes, em Belo Horizonte, quando a moça, Isabela, ainda trabalhava em uma pequena boutique. Tiago, o rapaz, apareceu como cliente regular, e de conversas breves sobre tecidos e cores, brotou uma semente de interesse que lentamente se transformou em amor. A relação deles foi rápida, intensa e cheia de promessas doces. No entanto, como um fogo que queima com muita intensidade, aquele amor também começou a queimar rápido demais. Após alguns meses, Tiago tornou-se ciumento, acusando Isabela de ainda manter contato com um ex-namorado que trabalhava em São Paulo. Segundo o depoimento de uma amiga próxima da vítima, Isabela já havia cortado relações com o rapaz muito antes de ficar noiva, mas Tiago nunca acreditou de verdade. Ele frequentemente verificava o celular dela, fazia perguntas sobre coisas pequenas e algumas vezes, até a seguiu do trabalho para casa sem que ela soubesse. Ele nunca bateu nela, disse a amiga Vargas. Mas os olhos dele.
Os olhos dele eram de alguém que sempre desconfiava. Essa frase ecoou por muito tempo na cabeça de Vargas, pois ele sabia que a forma mais perigosa de violência muitas vezes não é o soco, mas o olhar que lentamente mata a confiança. O problema se complicou quando a família de Tiago soube da origem de Isabela. Sua mãe, uma viúva rígida e cheia de ambições sociais, rejeitou veementemente o plano de casamento. Você pode conseguir uma mulher de estirpe superior, disse ela, conforme registrado em uma mensagem de voz encontrada no celular de Tiago. No entanto, Tiago insistiu em se casar com Isabela, chamando-a de seu destino. Ele até ameaçou sair de casa se a mãe não concordasse. A tensão tornou a relação deles uma bomba relógio que continuava a ticar, esperando o último segundo para explodir. Vargas releu a transcrição de uma conversa entre Tiago e sua mãe 2 dias antes da festa. O tom da mãe era frio e cheio de advertências. Se você continuar com isso, não culpe ninguém se a desonra cair sobre nossa família. A frase encerrou a conversa com o som de uma porta batendo. Do outro lado, Isabela enviou uma mensagem a uma amiga na mesma noite: estou com medo. Ele está estranho. Às vezes é doce, às vezes fica em silêncio, me olhando por muito tempo como se eu fosse uma estranha. A mensagem nunca foi respondida, pois na manhã seguinte, Tiago desativou o celular de Isabela, com a desculpa de que queria que o dia do casamento transcorresse sem interrupções. Ao olhar para a transcrição, Vargas começou a entender que a tragédia não aconteceu por uma única emoção súbita, mas foi resultado de uma relação que se fraturou lentamente sob a pressão da família, do ciúme e do medo da perda. O amor que deveria cultivar a confiança transformou-se em uma gaiola de vidro onde os dois ficaram presos, sem saída. Na casa da família de Tiago, Vargas finalmente encontrou a mãe. A mulher usava um vestido preto, seus olhos estavam cansados, mas sua voz permanecia afiada. Ele a amava demais, disse ela, impassível. E um amor profundo demais muitas vezes faz as pessoas esquecerem os limites. Ela negou saber qualquer coisa sobre a mensagem anônima que a vítima recebeu, mas Vargas não acreditou totalmente. O movimento inquieto de suas mãos, o olhar que desviava toda vez que era questionada sobre a relação de Tiago com o ex-namorado de Isabela, tudo parecia uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. Antes de sair, Vargas parou na varanda daquela casa. Ele observou um vaso de flores secas no canto, onde um gato dormia sob um banco de madeira. O céu da tarde projetava uma luz dourada que destacava as finas rachaduras na parede da casa, como se a própria natureza soubesse que havia algo frágil ali dentro. Ele olhou para a porta que acabará de se fechar atrás dele e pensou que às vezes o amor não morre por ódio, mas pelo medo de perder o controle. Quando voltou para a delegacia, um novo relatório o aguardava. A análise das impressões digitais da sala de maquiagem mostrou uma correspondência parcial com as impressões da mãe de Tiago no frasco de álcool. A descoberta fez Vargas ficar em silêncio por um longo tempo, seu coração batendo lento, mas pesado. A mãe teria ajudado a apagar os vestígios ou estaria tentando encobrir algo ainda maior do que o próprio filho? Naquela noite, em sua sala mal iluminada, Vargas olhou para o quadro cronológico, agora ainda mais denso. Cada fio vermelho das fotos presas na parede formava um padrão que começava a fazer sentido. O amor rejeitado, o ciúme atiçado e o silêncio de uma mãe que talvez soubesse mais do que qualquer um. Em sua mente, o casamento não era mais uma celebração do amor, mas um palco para a morte, montado com esmero por mãos que conheciam cada canto do coração dos dois noivos. Ele fechou a pasta lentamente e sussurrou para si mesmo: não há nada mais perigoso do que o amor controlado pelo ego e pelo medo. Do lado de fora, a chuva começou a cair, molhando lentamente a estrada deserta da cidade. Cada gota parecia apagar a linha entre amor e ódio, até que restasse apenas uma dura realidade. Por trás de uma promessa sagrada, um ser humano pode se transformar em um assassino sem perceber. O céu daquela manhã refletia uma luz pálida sobre o telhado da delegacia, onde a equipe de investigação começava a remontar toda a cronologia desde o primeiro segundo em que a festa começou. Sobre uma longa mesa cheia de fotos e documentos, o delegado Vargas estava parado, em silêncio, observando o mapa do local da festa de casamento, agora marcado com dezenas de alfinetes coloridos.
Cada alfinete representava uma testemunha, cada linha indicava o ângulo de visão de uma câmera e no centro de tudo, havia um pequeno ponto marcado como camarim, onde tudo terminou. A investigação começou a se expandir. Vargas ordenou que todas as gravações das câmeras da festa instaladas pelo fotógrafo profissional e dos celulares dos convidados fossem coletadas. Ele sabia que a verdade muitas vezes se esconde entre os segundos que os seres humanos não percebem. Quando centenas de arquivos de vídeo começaram a ser reproduzidos na sala escura da delegacia, a tela do monitor mostrava risos, música e luzes brilhantes. Tudo parecia normal, belo e cheio de felicidade. No entanto, em meio a tudo isso, algo pequeno começou a surgir lentamente, a sombra de alguém que não estava na lista de convidados. A gravação de uma câmera no canto do pátio mostrava uma figura vestida de escuro caminhando rapidamente por trás do palco, cerca de 30 minutos antes do ocorrido. Seu rosto não estava claro, mas seus passos eram firmes em direção à porta dos fundos da casa. Vargas parou o vídeo naquele segundo, seus olhos se estreitando para a tela, e ordenou ao técnico que ampliasse a imagem. No reflexo da janela apareceu vagamente o rosto de uma mulher de meia-idade com um xale preto. Uma sombra muito parecida com a da mãe de Tiago. A sala de exames ficou subitamente silenciosa. Vargas não falou imediatamente, apenas olhou para a tela com um olhar pesado. Amplie mais a parte das mãos dela, disse ele em voz baixa. Ali algo brilhava como um pequeno frasco. O mesmo frasco encontrado na penteadeira da vítima. A evidência fez com que a sala parecesse perder o ar. Todos sabiam o significado daquela descoberta, mas ninguém ousava dizê-lo primeiro. Vargas respirou fundo e disse, sem olhar para ninguém, coloquem-na sob vigilância. Não a aprendam ainda, mas observem cada movimento dela. Quero saber por que ela estava lá. Sua voz era fria, controlada, mas por trás dela havia uma raiva difícil de esconder. Ele não gostava de tirar conclusões precipitadas, mas seu instinto lhe dizia que esta tragédia era muito mais sombria do que um simples assassinato por ciúme. Algumas horas depois, um oficial chegou com um novo relatório, resultado de entrevistas adicionais com os convidados. Um deles, um colega de trabalho da vítima, confessou ter visto algo estranho pouco antes da cerimônia. Eu vi a mãe do Tiago conversando com alguém perto da cozinha. O rosto dela estava zangado, a mão apontava para o camarim. Não ouvi direito, mas o tom parecia de ameaça. Esse testemunho fez com que as peças do quebra-cabeça começassem a se conectar. Vargas pediu para inspecionar a área da cozinha onde a conversa ocorreu. Debaixo de uma mesa, encontraram uma ponta de cigarro ainda não totalmente apagada com marcas de um batom vermelho escuro, do mesmo tipo que a mãe de Tiago usava em suas fotos antigas. A pequena prova talvez não fosse suficiente para acusar ninguém, mas era o bastante para provar que ela realmente esteve no local do crime antes do assassinato. Naquela tarde, Vargas sentou-se sozinho em sua sala, olhando para o mapa cronológico que agora começava a mudar de forma. A linha vermelha que antes apontava apenas para Tiago agora se ramificava, formando um novo caminho em direção a outra figura que até então estava nas sombras. Ele se lembrou do olhar daquela mulher quando se encontraram pela primeira vez, afiado, duro, mas também guardando algo semelhante ao medo. Ela queria apenas proteger o filho, pensou Vargas. Ou foi ela mesma quem iniciou tudo? Por outro lado, a análise digital também revelou outra anomalia. O celular de Tiago, encontrado trancado no carro, havia sido usado 2 horas antes do casamento por alguém com uma impressão digital diferente. Pelos dados de GPS, o aparelho esteve ativo perto de uma floricultura na cidade vizinha e depois foi desligado abruptamente. Os registros de transação mostravam a compra de jasmins e uma fita preta, da mesma cor da decoração no camarim da vítima. Vargas olhou para o relatório por um longo tempo e escreveu em uma pequena nota, símbolo de luto em uma festa de felicidade. Alguém preparou a morte antes que o amor fosse declarado. A noite começou a cair quando ele deixou a delegacia. A rua da cidade parecia deserta, apenas as luzes dos postes tremiam com o vento. No final da rua, a casa da família de Tiago ainda estava fechada, mas por uma fresta da cortina, uma luz fraca podia ser vista.
Vargas parou por um momento em frente ao portão, ouvindo vagamente uma conversa dentro da casa. A voz de uma mulher de meia idade soava baixa, trêmula, como se estivesse implorando. Eu só queria te proteger, meu filho. Eu não pretendia ir tão longe. Essas palavras foram suficientes para que Vargas soubesse que o jogo estava prestes a mudar de direção. Na manhã seguinte, quando ele voltou ao escritório, os resultados do laboratório chegaram. As impressões digitais no frasco de álcool correspondiam a 2 pessoas, Tiago e sua mãe. Isso significava que ambos estiveram naquele quarto em momentos próximos, talvez antes da morte ocorrer. Vargas fechou a pasta do relatório lentamente, o rosto tenso, e disse em um tom quase inaudível: às vezes, o amor de uma mãe pode ser mais perigoso do que o ódio de um amante. Ele sabia que o próximo passo era chamar os dois para um interrogatório conjunto, mas em seu coração, Vargas também sabia que uma verdade como essa raramente vem sem um preço. Havia algo mais profundo do que a mera intenção maligna, um segredo de família que poderia destruir ainda mais vidas assim que fosse revelado. Do lado de fora da janela, a luz do sol da manhã começava a romper a névoa. A cidade parecia pacífica como sempre. Galos cantavam, crianças caminhavam para a escola, sem saber que por trás daquela tranquilidade, camada por camada de mentiras estava sendo desvendada. Vargas parou em frente ao quadro de provas, olhando para a foto da mãe e do filho, agora conectados por uma grande linha vermelha. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Entre o amor, a culpa e o desejo de proteger, alguém decidiu matar. E era aqui que tudo começaria a ser revelado. Não mais sobre quem matou, mas porque alguém que dizia amar pôde se tornar uma testemunha silenciosa da morte da pessoa que deveria proteger. Naquela madrugada, a névoa desceu densa, cobrindo o pátio do hospital regional onde a equipe forense trabalhava em silêncio, atrás de uma porta de aço fechada. Na sala fria com cheiro de desinfetante, o corpo de Isabela jazia sobre uma mesa de aço, coberto por um lençol branco e limpo, com a ponta do tecido levemente úmida pelo vapor frio. Ao redor, os médicos, vestidos com trajes de proteção, luvas de látex e máscaras que cobriam seus rostos, não conseguiam esconder o peso no peito ao olharem para aquele corpo jovem que ainda deveria estar vivo. O delegado Vargas estava atrás de um vidro de observação, com os braços cruzados na frente do peito, os olhos fixos em cada pequeno movimento dentro da sala. Ele estava acostumado a testemunhar a morte, mas toda vez que se deparava com uma vítima que morrera no dia de seu casamento, o sentimento era sempre diferente. Havia uma tristeza silenciosa, uma raiva fria e entre as duas, a determinação de encontrar a razão pela qual o amor pôde se transformar em um instrumento de assassinato. O processo de autópsia começou lentamente. O bisturi deslizou com calma sob a luz branca da lâmpada cirúrgica, quebrando o silêncio da sala como uma linha divisória entre a vida e a verdade. Cada pequena parte aberta não era apenas um pedaço do corpo, mas também uma camada de segredo escondido sob a pele humana. O médico legista principal, Dr. Almeida, falou baixo pelo intercomunicador, sua voz pesada e medida. Não há ferimentos externos significativos, além dos hematomas ao redor do pescoço. O diâmetro da pressão, cerca de 3 centímetros, indica os dedos de uma mão humana. Ele parou por um momento, olhando para o monitor que exibia a ampliação da lesão, e continuou: não há sinais de resistência nos braços, unhas ou outras partes do corpo. A vítima parece não ter tido tempo de gritar, provavelmente porque foi estrangulada com uma pressão rápida e forte. A frase pairou no ar por um longo tempo, fazendo Vargas abaixar a cabeça lentamente, sentindo o coração bater devagar, mas pesado. Alguns minutos depois, o médico continuou com o exame dos tecidos internos. Pela observação inicial, encontramos vestígios de etanol na superfície da pele ao redor da ferida, provavelmente de um líquido de limpeza usado após o ocorrido. A evidência reforçou a teoria de que alguém tentou apagar as impressões digitais depois que a vítima morreu. Vargas fechou os olhos por um momento, lembrando-se do frasco de álcool encontrado no camarim e da gravação da câmera que mostrava a mãe de Tiago segurando um objeto semelhante. Tudo começava a apontar para a mesma linha narrativa, como um fio vermelho que finalmente se conectava sem falhas. No entanto, o relatório seguinte fez toda a sala ficar em silêncio.
A partir da amostra coletada sob as unhas da vítima, foi encontrado um pequeno fragmento de tecido preto e fino, com fibras sintéticas, compatível com o material do xale usado pela mãe de Tiago no dia do casamento. O perito cortou o tecido com cuidado, colocou-o em um recipiente de vidro pequeno antes de entregá-lo ao técnico de laboratório. Isso pode ser decisivo, disse o doutor Almeida com a voz neutra. Porque a vítima segurou algo antes de morrer. E não era a mão do marido dela. Vargas sentiu a garganta seca. Ele sabia que a descoberta não apenas confirmava o assassinato, mas também abria uma nova possibilidade. Havia 2 pessoas naquele quarto quando Isabela morreu. Ele pegou uma pequena nota de seu bolso e escreveu com letras pequenas, mas firmes: a mulher estava lá. Ela não impediu nada. Ela deixou tudo acontecer. Enquanto isso, o exame adicional das roupas da vítima revelou um padrão incomum de pó cosmético na parte de trás do vestido. A composição era idêntica à da base usada por Tiago, não por Isabela. Vargas entendeu o significado. Depois que a vítima estava sem vida, alguém, talvez em pânico, tocou ou até mesmo abraçou o corpo, deixando um rastro não intencional. Ele ainda a amava, pensou Vargas baixinho. Mesmo depois de matá-la. Quando o processo de autópsia terminou, o médico entregou o relatório preliminar a Vargas. Na parte final, estava escrita uma frase que o fez parar de ler por um bom tempo. A hora da morte é estimada por volta das 17 horas, com pressão física de 2 direções, frontal e lateral esquerda. 2 direções. Isso significava que havia 2 forças pressionando o pescoço da vítima ao mesmo tempo. Vargas olhou para o relatório por um longo tempo e saiu da sala com passos pesados. No corredor do hospital, a luz da manhã atravessava as janelas de vidro, refletindo a sombra de seu corpo no chão brilhante. Ele ficou ali por alguns momentos, sentindo o peso do caso se tornando cada vez mais esmagador. Se realmente havia 2 pessoas envolvidas, o motivo não era mais simples. Não era apenas ciúme ou vingança pessoal, mas uma combinação de amor, vergonha e manipulação que resultou em morte. À noite, quando ele estava sentado no escritório, olhando para os arquivos da autópsia já completos, o som do relógio de parede era muito claro, batendo lentamente como uma contagem regressiva para a revelação final. Lá fora, a chuva caía forte, refletindo a luz dos postes na janela, criando um padrão semelhante a lágrimas. Vargas abriu novamente a foto de Tiago e sua mãe no dia do noivado. Ambos sorriam largamente para a câmera, sem que ninguém soubesse que aquele sorriso era apenas uma máscara para um relacionamento doentio. Ele escreveu uma última nota naquela noite: a vítima não lutou porque confiava na pessoa que a matou. Essa confiança foi a arma usada para acabar com sua vida. Em meio ao som da chuva e ao uivo do vento que batia no vidro da janela, Vargas sabia de uma coisa com certeza: o corpo de Isabela havia falado com mais honestidade do que qualquer pessoa que ainda estivesse viva. E amanhã, ele chamaria os 2 suspeitos, não mais para perguntar sobre o amor, mas para ouvir como o amor se transformou em assassinato no dia que deveria ter sido o mais feliz de suas vidas. A noite cobriu a cidade com um silêncio denso, enquanto a luz dos postes apenas ousava penetrar até a beira da rua principal. O ar úmido carregava o cheiro residual da chuva misturado à terra molhada, e ao longe, ouvia-se o uivo de um cachorro, como se alertasse que algo sombrio se movia sob o céu de Minas Gerais. No pequeno posto policial na divisa da cidade, o telefone tocou 3 vezes antes que um jovem oficial atendesse com um tom ansioso. A voz do outro lado soava apressada: encontramos um carro branco com a placa correspondente atrás do salão de festas. Não há ninguém, mas os faróis ainda estão acesos. O delegado Vargas levantou-se imediatamente de sua cadeira, pegando sua capa de chuva e os arquivos do caso que ainda não havia fechado. Seus passos eram rápidos pelo corredor estreito da delegacia, sua voz ecoando entre as paredes de concreto frias. Ele sabia que cada minuto perdido poderia significar uma chance de fuga para o suspeito, que agora era o foragido mais procurado da região. Preparem a equipe de busca, disse ele brevemente ao seu ajudante. Vamos sair agora.
A viatura avançou através da névoa noturna, sua sirene desligada para não causar pânico, apenas a luz azul girando silenciosamente, refletindo nos campos encharcados de ambos os lados da estrada. No banco da frente, Vargas abriu um mapa da área enquanto lia um relatório rápido do oficial de campo. O suspeito foi visto pela última vez saindo pela porta dos fundos da casa por volta das 18 horas, vestindo terno de noivo já sujo, mancando e carregando algo enrolado em um tecido branco. Quando chegaram ao local indicado, o carro branco estava de fato estacionado entre dois caminhões vazios, atrás do salão de festas. As luzes ainda estavam acesas fracas e no para-brisa havia manchas de lama e a marca de uma mão que pressionou com força por dentro. Vargas se aproximou lentamente, espiando para dentro do carro pela janela entreaberta. No banco de trás, ele viu um ramo de jasmim já murcho e uma pequena carta com uma caligrafia trêmula. A carta continha apenas uma frase: "Eu não consigo viver sem ela." Vargas segurou a carta com força, seus olhos fixos na escuridão das árvores atrás do prédio. "Ele ainda está por aqui", murmurou, e fez um sinal para a equipe inspecionar a área ao redor. A busca começou pela cozinha dos fundos até o depósito de alimentos. Cada porta foi aberta, cada espaço verificado com lanternas que cortavam a poeira e as sombras. Mas não havia ninguém ali. 15 minutos se passaram antes que um membro da equipe chamasse do lado norte. "Delegado, aqui tem uma porta para a câmara frigorífica." Vargas correu seguindo a voz, através de um corredor escuro que cheirava a carne crua e metal frio. Eles pararam em frente a uma grande porta de ferro bem fechada. De dentro, saía um sopro de ar gelado que feria os ossos. O oficial tentou girar a maçaneta, mas estava trancada por dentro. Vargas fez um sinal para recuarem, contou lentamente 1, 2, 3 e chutou a porta com força. A porta se abriu com um baque pesado. Vapor frio saiu, cobrindo a visão por alguns segundos. Lá dentro, entre caixas de gelo e carne congelada, eles o encontraram. Tiago, ainda vestindo o terno de noivo, ajoelhado no chão, com as mãos cobertas de sangue seco. Seu rosto estava pálido, os lábios tremiam e seus olhos olhavam para o chão, onde um pedaço de tecido branco estava jogado ao seu lado. Não houve resistência nem palavras. Apenas um suspiro fraco saiu de seus lábios. "Ela não deveria ter me olhado daquele jeito." Vargas parou a alguns metros dele, observando a cena sem falar. Na luz fraca da câmara fria, a sombra do corpo de Tiago parecia uma estátua de gelo derretendo lentamente pela culpa. 2 oficiais algemaram suas mãos com cuidado, enquanto Tiago apenas abaixava a cabeça sem lutar, sem chorar, apenas deixando lágrimas frias escorrerem do canto dos olhos para o chão de aço. Quando levaram para fora, Vargas caminhou atrás, olhando para as costas do homem com um sentimento misto de raiva e pena. "Por que você fez isso?" perguntou em voz baixa. Tiago não respondeu, apenas um olhar vazio que atravessava o nada. Então a frase que saiu foi como um sussurro: "Porque tudo já estava quebrado, delegado." Não havia nada a ser salvo. Do lado de fora, a chuva voltou a cair, fazendo um som de gotejar sobre a viatura que esperava. Tiago foi colocado dentro, com as mãos atadas, a cabeça baixa em silêncio. Quando o carro começou a se mover em direção à delegacia, Vargas olhou mais uma vez para o prédio que desaparecia lentamente atrás da cortina de chuva. Foi ali que tudo começou e foi ali que todos os segredos ainda esperavam para ser revelados. Ao chegar à delegacia, Tiago foi colocado na sala de interrogatório, fria e silenciosa. Sobre a mesa, havia apenas uma pequena lâmpada pendurada, refletindo uma longa sombra em seu rosto. Vargas sentou-se à sua frente, abriu os arquivos e disse com calma: "Temos suas impressões digitais no pescoço da vítima. Temos a gravação, a carta e as testemunhas. Mas eu quero ouvir da sua boca, o que realmente aconteceu naquele camarim." Tiago olhou para a lâmpada por alguns segundos, depois desviou o olhar para a parede vazia. Seus lábios se moveram lentamente, como se cada palavra causasse uma nova ferida. "Eu não pretendia matá-la", disse ele, baixinho. "Eu só queria que ela confessasse. Mas quando ela me olhou, eu soube que tudo estava acabado. Eu fechei os olhos dela para que ela não me visse chorar."
Vargas abaixou a cabeça lentamente, anotando a confissão com a mão trêmula. Ele sabia que a frase era honesta, mas também cheia de mentiras. Nenhum amor pode ser justificado com a morte. Nenhuma lágrima pode apagar o sangue das mãos. Do lado de fora da sala, o som da chuva se intensificou, como se o próprio céu testemunhasse o fim de uma história de amor que apodreceu em pecado. E por trás de tudo isso, em outro lugar, uma mulher idosa sentava-se em sua casa, assistindo a notícia da prisão de seu filho na televisão. Suas mãos tremiam, as lágrimas escorriam sem som, mas em seus olhos não havia arrependimento, apenas o medo de que o segredo que ela guardava há tanto tempo fosse revelado junto com a confissão de seu filho. A sala de interrogatório cheirava a metal frio e a um tabaco há muito apagado. Apenas uma lâmpada pendente balançava lentamente sobre a mesa, projetando uma luz amarela e pálida no rosto de Tiago, que estava pálido e rígido. Do outro lado, o delegado Vargas sentava-se calmamente com um arquivo grosso nas mãos. Seus olhos encaravam-no diretamente, sem raiva, sem pena, apenas o cansaço de alguém que já viu o amor se transformar em desastre com demasiada frequência. Tiago olhava para baixo, os dedos brincando nervosamente sobre a mesa. As algemas em suas mãos batiam suavemente cada vez que ele respirava fundo. Eu não sei por que tudo acabou assim, delegado, disse ele em voz baixa, quase inaudível em meio ao zumbido da lâmpada. Tudo começou com aquela mensagem. Uma mensagem que eu nunca deveria ter lido. Vargas inclinou-se para a frente, a voz neutra, mas firme. Que mensagem? Tiago levantou a cabeça lentamente, os olhos vazios como se olhassem para algo muito além das paredes. Uma mensagem de um número desconhecido, um dia antes do casamento. Dizia apenas uma frase: pergunte a ela quem ela realmente ama. Pensei que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, mas naquela noite abri o celular dela e encontrei uma conversa com alguém do passado. Vargas abriu um pequeno caderno, escrevendo rapidamente sem desviar o olhar. Você tem certeza de que era essa a mensagem? Perguntou. Tenho, delegado. Mas agora eu sei que não era do tal homem. Era de alguém em quem eu confiava. Ele parou, engolindo em seco com dificuldade, e continuou com a voz embargada. Era da minha própria mãe. As palavras abalaram o ar na pequena sala, fazendo a lâmpada que balançava parecer tremer com mais força. Vargas ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou em voz baixa: como você sabe? Tiago fechou os olhos, o rosto contraído pela emoção. Porque encontrei o celular dela depois de ser preso. O número do remetente estava salvo nos contatos com um nome falso. Todas aquelas conversas, todas as palavras que me fizeram desconfiar, vieram da pessoa que me criou. Ele parou, depois continuou com uma voz mais pesada. Minha mãe sempre disse que a Isabela não era a mulher certa para a nossa família. Dizia que ela só queria dinheiro, status, que queria nos envergonhar. Todos os dias ela plantava isso na minha cabeça, até que eu não sabia mais distinguir o amor da suspeita. Vargas olhou para o rosto do jovem à sua frente, vendo não apenas um criminoso, mas um filho que se perdeu entre o amor e o medo. E o que aconteceu naquele dia? Perguntou Vargas suavemente. Tiago olhou para a mesa, seus olhos refletindo a luz da lâmpada como águas calmas sobre um abismo profundo. Naquela manhã, vi a Isabela sorrindo enquanto segurava o celular. Perguntei o que era, e ela disse que estava recebendo os parabéns de um velho amigo. Mas quando peguei o celular, ela o arrancou de volta e senti que estava mentindo. Talvez não estivesse. Talvez fosse tudo um jogo na minha cabeça. Ele parou por um momento, passando a mão no rosto agora úmido de suor frio. Antes da cerimônia, minha mãe veio ao camarim, trazendo flores e dizendo que queria dar sua bênção. Senti um alívio, pensei que tudo terminaria em paz. Mas quando vi os olhos da Isabela quando minha mãe saiu do quarto, havia algo ali. Medo ou culpa, não sei. E isso me fez perder o controle. Vargas permaneceu em silêncio, deixando cada palavra sair como um fluxo de água carregando a lama do fundo de um rio. Eu voltei ao camarim sozinho, só queria conversar. Mas ela se recusou a me olhar. Apenas disse: estou farta do seu medo, Tiago. Essas palavras foram como uma faca. E não sei quando minhas mãos começaram a apertar o pescoço dela.
Só me lembro da minha mãe entrando, alguns segundos depois, nos olhando sem dizer nada. Ela não gritou, não me parou. Apenas ficou em silêncio. A atmosfera na sala tornou-se tensa, o ar parecia engrossar entre os dois homens sentados sob a luz amarelada. Vargas o encarou por um longo tempo e depois disse em voz baixa: então sua mãe estava lá quando ela morreu? Tiago assentiu lentamente, as lágrimas caindo sem som. Sim, delegado. Ela ficou na porta. E depois que eu caí em si, foi ela quem me mandou fugir. Disse que limparia tudo para que ninguém soubesse. Disse que eu era jovem, que poderia recomeçar. Vargas fechou os olhos por alguns segundos, ouvindo o som da chuva que começara a cair do lado de fora, como batidas lentas no vidro. Ele sabia que a verdade que acabará de emergir não apenas revelava um crime, mas também mostrava o rosto mais sombrio do amor, o amor de uma mãe que protege seu filho ao ponto de perder a moralidade. E você a deixou fazer isso? Perguntou Vargas finalmente. Tiago levantou o rosto lentamente, a voz quase quebrada. Eu não sabia mais o que era certo, delegado. Naquele momento eu só sabia de uma coisa: eu tinha matado, mas não sozinho. Os minutos seguintes foram preenchidos apenas pelo som da caneta escrevendo e pelo suspiro pesado da respiração humana. Vargas fechou o arquivo lentamente, levantou-se e caminhou em direção à janela embaçada. Ele olhou para fora, vendo as sombras das luzes da rua atravessando a chuva, criando formas como linhas de lágrimas na superfície do vidro. Em sua mente, todas as peças da história agora se encaixavam: a mensagem falsa, as mãos silenciosas e a mentira envolta em amor familiar. Ele se virou, olhou para Tiago e disse, em voz baixa, mas afiada: você não é apenas uma vítima de um amor equivocado, mas também o autor de um medo herdado. E agora, você terá que pagar por isso. Tiago não respondeu. Apenas ficou sentado em silêncio, olhando para seu próprio reflexo na superfície da mesa de metal, como se encarasse um estranho que destruiu sua vida com as próprias mãos. Quando a luz da sala foi finalmente apagada, ouviu-se apenas o som das correntes das algemas, seguido pelos passos dos oficiais que levavam Tiago para fora. Atrás do vidro, Vargas permaneceu imóvel, os olhos fixos na porta que se fechava lentamente. Ele sabia que aquela confissão era apenas o começo de uma verdade ainda mais dolorosa, porque por trás de todo assassinato, sempre há um amor que falhou em ser salvo. 3 meses após a tragédia, a sala principal do Fórum de Ouro Preto estava repleta de rostos que não desejavam, de forma alguma, estar ali. O ar dentro do ambiente era pesado, carregado pelos sussurros da imprensa e pelos olhares curiosos que atravessavam cada fresta entre os bancos de madeira e as altas paredes de cor creme. No banco dos réus, Tiago sentava-se de cabeça baixa, vestindo uma camisa branca simples e com um rosto que parecia mais velho do que sua idade. Ao seu lado, a mãe, Dona Elvira, permanecia em silêncio, usando um véu preto, seus dedos girando incessantemente um pequeno terço que nunca parava de tremer. O juiz entrou na sala com passos calmos, bateu o martelo 3 vezes, e todos os sons se afogaram em um longo silêncio. Na primeira fila, o delegado Vargas observava com uma expressão impassível, mas por trás dos olhos calmos, ainda restava o lampejo do rosto de Isabela, que agora só vivia nas fotos da autópsia e nos relatórios forenses. Ele sabia que aquele dia não era sobre vingança, mas sobre uma justiça que, embora tardia, precisava chegar. O promotor leu a acusação com uma voz firme e medida. As palavras homicídio qualificado, ocultação de provas e conluio familiar ecoaram nas paredes silenciosas da sala, causando um peso no peito de todos que ouviam. Alguns convidados da festa baixaram a cabeça, outros seguraram as lágrimas quando as fotos das evidências foram exibidas na tela do projetor. O vestido de noiva manchado de sangue, o espelho trincado, o frasco de álcool e o pedaço de chale preto que se tornou a prova-chave. Tiago olhou para as fotos sem piscar, como se estivesse encarando pedaços de uma vida que não lhe pertencia mais. Cada imagem era um lembrete de como o amor que ele abraçara com tanta força se transformou no laço que apertou o pescoço da pessoa que ele amava. Quando o juiz lhe deu a oportunidade de falar, sua voz estava rouca, mas clara. Eu nunca tive a intenção de matá-la, meritíssimo. Eu apenas perdi o controle. Mas admito que fui eu quem apertou seu pescoço. Fui eu quem tirou o último suspiro da pessoa que eu amava.
a sala do tribunal voltou ao silêncio. Na parte de trás, algumas pessoas soluçavam, enquanto os jornalistas anotavam freneticamente. Vargas olhou para o jovem por um longo tempo, tentando encontrar um resquício de humanidade por trás daqueles olhos agora vazios. Ele sabia que Tiago dizia a verdade, mas aquela honestidade já não podia redimir nada. Quando chegou a vez do perito forense, Dr. Almeida explicou com voz estável, apresentando os resultados científicos sem dramatização. Ele mencionou as 2 direções de pressão no pescoço da vítima, as impressões digitais duplas e o resíduo de etanol na pele, que provavam a tentativa de limpar os vestígios. Acreditamos que depois que a vítima perdeu a consciência, uma segunda mão participou da pressão, vindo do lado esquerdo, afirmou ele. Todas as cabeças se viraram para a mãe de Tiago. A mulher permaneceu imóvel, apenas olhando para o chão, enquanto o terço em sua mão parou de se mover pela primeira vez desde o início do julgamento. O promotor olhou para ela com severidade e perguntou: "A senhora estava no camarim quando Isabela morreu?" Dona Elvira não respondeu imediatamente. Ela olhou para o filho, depois fechou os olhos. Lágrimas começaram a escorrer lentamente por suas bochechas enrugadas. "Eu estava lá", disse ela com uma voz quase sussurrada. "Mas eu não o impedi. Eu só queria que tudo acabasse. Pensei que ele iria apenas assustá-la, não matá-la." A frase provocou um suspiro coletivo na sala. Tiago olhou para a mãe, seus olhos se encontrando pela primeira vez em meses. Não havia raiva, apenas uma profunda sensação de perda. 2 almas, ambas afogadas no pecado que criaram juntas. Vargas, no canto da sala, testemunhou aquele momento como uma cena em câmera lenta de um filme cujo final ele já conhecia, mas que ainda assim o deixava com dificuldade para respirar. Após longos depoimentos e um interrogatório exaustivo, o juiz fechou os autos e falou com uma voz pesada, mas firme. O tribunal considera que o réu é culpado de cometer homicídio de forma consciente, auxiliado por outra pessoa que tinha conhecimento do ato e não o impediu. Portanto, o tribunal sentencia Tiago Soares à prisão perpétua e Elvira Soares a 8 anos de prisão por cumplicidade e ocultação de provas. O martelo bateu mais uma vez, e o som da madeira ecoou como um trovão quebrando o silêncio. Tiago abaixou a cabeça, o corpo tremendo sutilmente, enquanto sua mãe olhava para o juiz com um ar de resignação. Do lado de fora, os repórteres correram para ligar suas câmeras, e o clique dos flashes soou como uma chuva de pedras em um telhado de metal. Mas no coração de Vargas não havia vitória nem satisfação. Apenas um cansaço que envelhecia dentro dele, como um pequeno fogo que se apaga lentamente depois de queimar por tempo demais. Quando todos começaram a sair da sala do tribunal, Vargas permaneceu em seu lugar, olhando para o banco das testemunhas agora vazio. Em sua imaginação, ele ainda podia ver a figura de Isabela sentada ali, vestindo seu traje creme, sorrindo suavemente e agradecendo porque a verdade finalmente fora encontrada. Ele abaixou a cabeça lentamente e saiu sem dizer uma palavra. Do lado de fora do fórum, o sol da tarde refletia uma luz dourada na calçada molhada pela chuva da manhã. O ar úmido trazia o cheiro de terra e das flores de jasmim do pequeno jardim em frente ao portão de ferro. Vargas parou por um momento, olhou para o céu e sussurrou baixinho: "A justiça nunca chega na hora certa, mas pelo menos ela chega." O carro da prisão que levava Tiago saiu lentamente do pátio do fórum, seguido por outros veículos da polícia. Da pequena janela traseira, Tiago viu de relance a sombra de sua mãe caminhando com dificuldade entre a multidão. Ele não sabia se deveria odiá-la ou perdoá-la, mas entre a culpa e o amor que restava, ele só conseguiu fechar os olhos, desejando que o tempo pudesse parar por um instante em meio a todo o barulho do mundo. E entre o ronco do motor do carro e os gritos dos repórteres chamando seu nome, a voz suave de Vargas ecoou em sua própria mente: "A verdade não traz os mortos de volta, mas pelo menos põe fim às mentiras que matam ainda mais almas." A chuva caía suavemente sobre o pequeno cemitério na periferia da cidade, onde a terra ainda estava úmida e a grama não havia crescido completamente para cobrir o monte recente. Sob o céu cinzento, ouvia-se apenas o som de uma oração suave e o cheiro de terra molhada misturado ao aroma de jasmim, a mesma flor que enfeitara o cabelo da noiva no dia de sua morte.
Entre os guarda-chuvas pretos e os rostos sombrios, o delegado Vargas estava parado, em silêncio, olhando para a lápide simples com o nome Isabela Ribeiro, de 1997 a 2022. Ele já havia comparecido a centenas de funerais em sua carreira, mas nenhum deixará uma marca tão profunda. Talvez pela idade da vítima ser muito jovem, talvez pela forma trágica de sua morte, ou talvez pelo fato de tudo ter acontecido no dia que deveria ter sido cheio de risos. O vento soprava lentamente, movendo a ponta do tecido branco do véu que ainda era visível sob a terra vermelha, como se a alma da mulher ainda não estivesse completamente em paz. Alguns moradores ainda vinham toda semana, deixando flores sobre o túmulo, seja por compaixão ou por um sentimento de culpa coletiva que ainda não desaparecera da cidade. Uma criança pequena perguntou uma vez à mãe por que sempre havia borboletas brancas naquele túmulo toda tarde, e a mãe respondeu baixinho, porque ela ainda quer ver o mundo que não teve tempo de aproveitar. Vargas olhou para a terra ainda molhada e em seu coração sussurrou: perdoe-nos por termos chegado tarde. Ele sabia que a justiça havia sido feita legalmente, mas nenhuma justiça poderia verdadeiramente acalmar uma alma que fora arrancada da vida. Em sua memória, o rosto de Isabela ainda estava vivo, o sorriso gentil, os olhos calorosos e o riso pequeno, mas sincero. Tudo isso agora era apenas um eco nas paredes de seu coração. Na casa da família da vítima, a foto do casamento de Isabela e Tiago ainda estava pendurada na parede da sala de estar. A mãe, Dona Sônia, nunca retirou. Todas as manhãs ela limpava a moldura, olhando para a imagem de sua filha no mesmo vestido creme que agora estava enterrado com ela. Ela queria usá-lo até o fim, disse ela uma vez a Vargas com a voz trêmula. Não havia ódio em seus olhos, apenas um vazio e uma aceitação nascida de um sofrimento prolongado. Vargas entendia que algumas feridas não podem ser curadas pelo tempo, apenas aceitas como parte de um destino cruel. Ele ouviu dos vizinhos que em certas noites, um cheiro de jasmim vinha da rua perto da casa, embora não houvesse flores por perto. Alguns acreditavam que era um sinal de que o espírito de Isabela ainda visitava, não para assombrar, mas para garantir que todos que a amavam tivessem aprendido com seus erros. Sua história se tornou uma lenda silenciosa na cidade, sobre um amor que terminou no altar, sobre uma mãe que se perdeu por ambição e vergonha, e sobre um jovem que destruiu sua própria vida por não conseguir diferenciar amor de posse. As crianças que nasceram após o evento cresceram com a história de que o vestido branco de Isabela às vezes ainda era visto balançando entre as árvores atrás do salão de festas, embora o prédio agora estivesse fechado e abandonado, sendo lentamente consumido pelo tempo. Uma tarde, Vargas voltou ao local do crime pela última vez. O camarim onde tudo terminou estava agora vazio. O espelho fora substituído, mas ele ainda podia sentir o ar frio que pairava no ambiente. No canto da sala, encontrou uma flor seca que talvez alguém tivesse deixado ali sem nome. Ele a pegou, olhou para as pétalas frágeis e sussurrou: você merecia uma vida mais longa do que esta. Seus passos ecoaram suavemente no chão velho quando ele saiu da sala. Lá fora, o sol do entardecer começava a descer, criando uma luz alaranjada e suave entre as folhas. Vargas parou na soleira, olhando para o céu com um olhar distante. Em sua mente ele repassou cada detalhe do caso, a mensagem falsa, a mão silenciosa de uma mãe e o último suspiro de uma noiva que morreu por um amor equivocado. Ele percebeu que os seres humanos muitas vezes não morrem por ódio, mas por um amor que perdeu sua forma original. Um amor que se transformou em obsessão, envenenando lentamente a razão, transformando o carinho em controle e, finalmente, transformando mãos gentis em instrumentos de assassinato. Ele escreveu essa frase em seu caderno naquela noite: o amor que não recebe liberdade encontrará uma maneira de matar. No dia seguinte, na saída da cidade, Vargas viu um grupo de crianças empinando pipa nos campos. Elas riam, corriam e deixavam a linha se estender pelo céu azul que voltará a clarear. Ele sorriu levemente, porque em meio a toda a escuridão que testemunhara, sempre havia uma pequena luz que permanecia viva nos olhos das crianças, como se o mundo ainda tivesse uma chance de se corrigir. Quando seu carro se afastou lentamente, ele olhou mais uma vez para a pequena colina onde ficava o túmulo de Isabela. De longe, a lápide branca parecia pequena, mas brilhava sob a luz do sol,
como um marcador silencioso da verdade que finalmente fora revelada. E em seu coração, Vargas sabia que a justiça talvez não pudesse trazer os mortos de volta, mas pelo menos poderia garantir que suas mortes não fossem em vão. A noite desceu lentamente sobre a pequena cidade, cobrindo cada telhado com um fino véu de neblina e o som dos grilos ecoando dos campos úmidos. Ao longe, o sino da igreja tocou suavemente, chamando as pessoas para a oração, enquanto o céu, de um cinza escuro, parecia guardar segredos que não queria mais revelar. O delegado Vargas estava na varanda de sua casa, olhando para o céu sem estrelas. Sua mente ainda estava cheia das sombras remanescentes do caso que mudará sua maneira de ver o amor e a justiça. Ele acendeu um cigarro, tragou lentamente e deixou a fumaça subir, formando uma linha curva que parecia conectar a terra e o céu em silêncio. Ele pensou em tudo que havia testemunhado: uma jovem que morreu em um vestido branco, um homem que amava, mas matou, e uma mãe que rezava enquanto escondia o pecado por trás de suas próprias orações. Cada um deles, pensou, não era verdadeiramente mau, apenas perdido entre o amor e o medo. Vargas percebeu que o crime muitas vezes não nasce da intenção de matar, mas do desejo excessivo de possuir, proteger ou manter algo que deveria ser deixado ir. O amor que deseja amarrar demais acaba se tornando uma corrente, e uma corrente muito apertada só deixa feridas incuráveis. Ele escreveu essa frase em suas anotações naquela noite: quando o amor perde a empatia, ele não ama mais, ele apenas quer dominar. Ao longe, o som de um trovão ecoou suavemente, trazendo o cheiro da primeira chuva do mês. Vargas olhou para o oeste na direção da cidade onde tudo começou, e por um instante, viu a sombra de uma mulher de vestido creme caminhando entre os campos. Seu cabelo balançava ao vento, seus passos eram leves, como se recusassem a tocar o chão. Ele sabia que era apenas uma ilusão, mas em seu coração, sentiu que Isabela finalmente estava livre. Não mais a noiva que morreu no altar, mas uma alma que finalmente deixará para trás todas as feridas deixadas pelos homens. Os carros da polícia não patrulhavam mais a cidade. A fita amarela fora removida há muito tempo, e o prédio onde a festa ocorrerá se transformou em uma estrutura vazia coberta de musgo. No entanto, sempre que o vento soprava pelas janelas quebradas, as pessoas que passavam juravam ouvir a melodia suave de um chorinho, como se a alma de Isabela ainda dançasse entre os restos de memórias que se recusavam a desaparecer. Para Vargas, o caso encerrou um longo capítulo de sua vida, mas também abriu um novo dentro dele. Um capítulo onde ele não via mais o crime apenas como pecado, mas como o espelho de um ser humano que perdeu o rumo. Ele entendeu que a justiça nem sempre é sobre punir, mas sobre compreender por que alguém pode chegar ao ponto em que o amor se transforma em desastre. Antes de apagar o cigarro, ele sussurrou para o ar noturno: quando o amor se transforma em obsessão, o ser humano perde sua própria humanidade. As palavras deslizaram suavemente com a última fumaça, que desapareceu entre a névoa. Ao longe, um relâmpago brilhou brevemente, iluminando o céu como um sinal de que a natureza também sabia que a verdade finalmente fora revelada, mas as feridas deixadas permaneceriam no coração de todos que a testemunharam. Vargas fechou seu caderno de anotações, olhando pela janela uma última vez naquela noite. O vento trazia o som das folhas secas se esfregando no pátio, criando um ritmo lento e calmante. No silêncio, ele finalmente entendeu algo simples mas profundo: a justiça pode chegar tarde, mas ela sempre vem de uma forma que faz o ser humano olhar novamente para si mesmo. E sob o céu nublado de Minas Gerais, a história terminou sem aplausos, sem vencedores. Apenas com uma verdade que continuaria a ecoar no coração de todos que a ouviram.